Sejam bem-vindos. Nós, nessa tarde, para mim, maravilhosa, porque não está aquele calorão, está gostoso. Né? Eu acho bom quando fica um tempinho assim, bom para comer, bom para dormir e bom para assistir aula também, né? Se não fica, por que eu não estou correndo no parque? Não vai correr que vai escorregar. Fica aqui que está bom aqui. Nós, então, vamos dar, hoje à tarde, com o auxílio de Emmanuel, dos Bons Espíritos, de Allan Kardec, nós vamos dar um passeio no paraíso. Vamos dar um passeio pelo céu. Então, nós vamos observando as imagens, por isso que apagamos aquela luz, para que fique mais visível para todos, né? Porque no meio desta maravilha toda aí, nós somos um pontinho. Um pontinho. É claro que Deus não iria criar tudo isso para que à noite a gente ficasse feliz olhando para o céu. É claro que se nesse pontinho onde estamos nós perante o espaço, porque não só tem essa galáxia, mas outras tantas galáxias, tem as nebulosas. Hoje em dia a física já fala em multiversos, não mais universo. Então, quanto mais o homem progride em moralidade e em sabedoria, mais a espiritualidade traz conhecimentos e com os mesmos elementos que estão aqui na Terra, o homem, com a sua inteligência, constrói aparelhos. E com esses aparelhos, com essas lentes, ele consegue ir cada vez mais longe para que a gente entenda a imensidão onde vivemos e a imensidão ainda maior do que é Deus. Hoje, o nosso assunto vai falar sobre o céu. E tem muitas informações importantes que queremos passar a vocês. Pedimos dessa forma que Jesus, que é o governador espiritual da Terra, esteja no meio de nós, os bons espíritos, aqueles astrônomos que estiveram junto com Allan Kardec, como Camille Flammarion, e tantos outros que não conhecemos bem seus nomes, possam estar nos auxiliando e nos mostrando que nessa imensidade toda nós vivemos e giramos em torno de Deus e nele temos o nosso ser. Que Jesus nos abençoe a todos nessa tarde. Que assim seja. Pode deixar ele funcionando aí. Daí rodar novamente. Tá. Aí depois você põe novamente para nós. Quando você vê que está acabando. Tá bom? Esse livro sobre o céu e o inferno, que é um livro maravilhoso, ele dá uma continuidade fazendo um comparativo histórico, um comparativo científico e um comparativo da moralidade e do bom senso entre informações que nós sabíamos quando achávamos, muito tempo lá atrás, que a Terra era o centro e os astros giravam em torno dela até o Sol. E o coitado que foi dizer, eu acho que não, viu? Galileu Galilei, ele muito inteligente que era, e sabendo que ele tinha que continuar as suas pesquisas, ele negou, porque senão corta o pescoço do Galileu. Mas dizem, né, não sei se as boas ou as más línguas, que quando ele ia saindo do tribunal, ele disse em bom latim, e pur se move. Mas que ela gravita, a Terra.
Mas muito inteligente, ele continuou com suas pesquisas. E vendo esse capítulo 3 do livro O Céu e o Inferno, no item 2 diz assim: as diferentes doutrinas sobre a mansão dos bem-aventurados baseiam-se todas no duplo erro de considerar a Terra como centro do universo e limitada à região dos astros, e além desse limite imaginário, que todas têm colocado esse local afortunado, a morada além, lá longe. A Terra está no centro, tudo gira em volta. E lá bem longe, mas bem longe, está Deus. Essa era a concepção da Idade Média. Singular anomalia que coloca o autor de todas as coisas, aquele que governa a todas, nos confins da criação, em vez de situá-lo no centro, de onde o seu pensamento irradiante poderia abranger tudo. Então nós vamos dar uma pausa aqui. Aonde que eu vou pausar aqui? Pause para a gente começar de novo depois. Isso. Obrigada. Então, nós temos muitas coisas bem interessantes para falar nesse dia de hoje sobre esse assunto maravilhoso. Obrigada. Com a idade, a gente não sabe se o braço é curto, se o braço é longo, se o óculos que está defasado, se é porque está escuro. A gente sabe que a gente está segurando um livro, um bom livro, mas o que tem no livro, olha. Mas é muito interessante essa página escrita por Emmanuel, que vem a nos auxiliar, e inclusive dizendo para nós, nessa qualificação de mundos, em qual mundo nós vivemos, que tipo de mundo é a Terra. Nós temos falado várias vezes que a Terra é uma escola. Temos gostado muito, quando o nosso Emmanuel diz que a doutrina espírita é a escola da alma ensinando a viver. Sempre o mundo, a Terra, sendo abordada pelos espíritos benfeitores como a escola. Nós estamos, então, numa escola, aprendendo a viver. E como em todas as escolas, nós temos os mais diversos tipos de aluno. Tem aqueles que se saem bem em algumas matérias, tem outros que se saem melhor em outras, tem outros que são fraquinhos em todas, tem outras que são muito inteligentes, mas muito instigantes e que perturbam o andamento da sala. Tem todos os tipos de aluno, né? E ele começa dizendo assim, que para além do mais além, espraia-se o universo infinito em todas as direções. O homem terrestre já mentaliza Vênus e Marte, Júpiter e Saturno, que são lares pendentes do colo maternal do Sol, que nos anima por territórios atingíveis, já são atingíveis por nós. Não nos referiremos, em página tão simples, à estatística dos milhões de quilômetros que separam os grandes mundos entre si. E olha que importante, a maioria deve saber disso, mas vale a pena a gente reavivar a nossa memória. Recordemos tão só que a galáxia em que nós respiramos agora, tem muitas, dentro da qual a nossa Terra pode ser comparada a uma laranja no Oceano Pacífico. E acho que das laranjas pequenas ainda. Hã? Ela dista da galáxia mais próxima centenas de anos-luz. Centenas. E compreendendo que um ano-luz
ele representa mais de 9 trilhões de quilômetros, já que a luz se projeta com a velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. É fácil imaginar a grandeza da criação. Temos, desse modo, a enxamearem na vastidão do cosmos sóis e planetas incontáveis, todos eles vinculados a pluriformes esferas espirituais em que se continuam. Por exemplo, nós temos a nossa Terra, que dizem hoje que está por volta de 7,5 bilhões de espíritos evoluindo. Encarnados, porque desencarnados, sendo que no total a Terra e mais o que gravita em torno da Terra, como tem outros tantos mundos físicos e o que gravita espiritualmente em torno do mundo físico, nós temos evoluindo na Terra, que compõe o que está encarnado e o desencarnado, 22 bilhões de espíritos. Então vocês imaginem assim, falando assim, bem simples, a gente vai desperdiçando as nossas oportunidades de crescimento, a gente quando tem que decidir entre o estudo, o trabalho, a gente decide sempre pelo descanso, pelo divertimento, e assim vai. Imagina fora da escola, que desencarnou, está fora da escola. É como o ano terminou, fecha a porta, nós estamos fora da escola. Só que a gente vai rematricular-se. E quando a gente vai rematricular-se, eles dizem, não tem vaga. Mas como? Eu estava no ano passado aqui, aliás, eu estudo nessa escola há tanto tempo. E eles vão dizer, pois é, mas você já devia saber que lá nas faculdades do mundo, e em algumas, porque outras nem são tão condescendentes assim, 10 anos na faculdade, jubilou. Vai sair e procurar outro curso. Tem vários cursos que nós podemos fazer. Vários cursos, em todas as áreas. Mas 10 anos fazendo um curso que é para terminar no 6º, pode procurar outra faculdade. Lá você não tem mais vaga. Pode começar, se quiser, lá, faz vestibular de novo, começa tudo de novo. Porque você provou que você não sabe é nada. E na Terra, segundo o nosso querido Divaldo, está se precisando de pistolão para reencarnar. Imagina aqui na Terra, que todo mundo diz, mas em que lugar que eu estou vivendo? Pois é, tem bem piores. E está precisando de pistolão. Aí chegou lá, digo, queria ir a qualquer faculdade, pode ser aí curso balita, curso de culinária, corte e costura, pode ser também curso para auxiliar de qualquer coisa. Olha, não tem curso nenhum para você. Você tem que procurar um lugar menos difícil, porque a gente sempre, quando não passa, a gente diz que o lugar onde a gente estava era muito difícil, e exigia demais. Além do que, aquela diretora, uma megera, e aqueles professores muito ignorantes. Porque quando eu tiro 10, eu digo, eu tirei 10 na matéria. Quando eu tiro 0, eu digo, o professor me deu 0. Que engraçado, né? A gente sempre transfere, né? Nunca a gente diz, o professor me deu 10, porque eu não merecia 10. Colei a metade da prova, o resto chutei, mas ele me deu 10. Mas quando é 2, 3, a gente diz, o professor me deu 2. Nunca foi você que conquistou aquele 2. Então, ele vai descrever os mundos. Vejam que interessante. Ele diz assim, aí aglutinam-se, funcionam, desintegram-se, refazem-se mundos de todas as condições no incessante quimismo dos elementos. Nós ficamos sabendo hoje porque com aquele choque das estrelas que todo mundo viu pela televisão, pela internet, que aquele choque que deu nas estrelas, que só agora chegou a mensagem aqui, viajando naquela rapidez, nós ficamos sabendo que daquele choque entre duas estrelas, o que se
descobriu na Terra muitos elementos, inclusive ouro. Deus faz tudo perfeito. Cabe ao homem se utilizar de todos os elementos para fazer a sua parte, que é mísera, de forma o melhor que puder. Porque quando nós fazemos aquilo que a gente deve fazer, bem feito, dentro da nossa possibilidade, nós conquistamos a paz interior. Todo mundo que tem a sensação do dever cumprido, ele conquista a paz interior. Seja uma pessoa que vai fazer uma comida a mais simples que for. Se ela faz com amor, ela conquistou a paz interior. Porque a alegria dela é ver os outros satisfeitos com aquilo que ela fez com amor. Seja uma pessoa que vai limpar um cômodo. A gente entra na casa e diz assim: eu senti a tua presença aqui. Como meu nome é Maria, né? Vamos dizendo Maria, né? Maria, hoje eu senti que você veio aqui em casa, porque tudo cheirava a limpeza, tudo era ordem na casa. Agora eu cheguei para bagunçar. Às vezes é assim, né? Do lado de lá, nós temos que trabalhar muito por nós mesmos e pelos outros. Não tem esse que vai chegar e dizer: não, 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 fica tranquilo aí. Deita aí numa rede para começar. Não tem rede. Lá onde a gente vai estar, não tem rede. Ninguém vai dizer assim: ó, deita nessa rede, assim, balançando ali, pede um petisco para você e que alguém venha te servir, enquanto eu faço o meu serviço e o teu. Não existe isso no mundo espiritual. Então, preguiçosos, prestem atenção. Logo estamos chegando no dia 2 de novembro e aquela frase que se escrevia nas lápides está mais, olha, mas está muito demodê. Não existe isso. Descansa em paz. Não existe isso. Do outro lado da vida é trabalha rápido, recupera o tempo. Seria melhor escrever carpe diem. Aproveite o dia. Porque isso aí de descanso em paz, olha. Descansa em paz nos braços do Senhor, então, olha. Não existe isso, gente. A vida continua. Tem gente que desencarna e não nota que desencarnou, continua. A vida continua. E tem gente que encarna e não notou que reencarnou. A vida continua. Quando a gente vai ficando mais evoluído, que a gente nota que os ambientes são diferentes, as pessoas não são exatamente iguais e vai notando. Mas quando a gente é bem ignorante, é aquele que diz, né, não enxerga um elefante numa praia. E na praia aquela lisa, assim, sem nenhuma... Mas você não está vendo elefante ali? Não. A gente não vê as coisas. Depois, quando a gente vai apurando, a gente vê tudo. Vai vendo cada vez mais. Aí nós vamos ver os mundos que o nosso Emmanuel elencou para nós. Ele diz que existem mundos santuários. Mundos santuários. Primeiro nós vamos ver o que é santuário. Se alguém aí pensou num altarzinho cheio de imagens e flores, esqueça. Não existe isso. Vamos, então, analisar a palavra santo, que é de onde se derivou a palavra santuário. Santo significa aquele que foi separado para o serviço de Deus. Isso que é santo. Ah, aquele homem é um homem santo. Ele normalmente ele faz tudo aquilo que ele deveria fazer de acordo com as leis de Deus. A dos homens, então, é facílimo. Quem age em relação à lei de Deus de conformidade, a lei dos homens está mais do que fácil para ele. Então, isso é ser santo. Então, um santuário é uma reunião de espíritos que trabalham em nome de Deus, já estão elevados. Existem mundos que são escola. Como o nosso é um mundo escola. Igual ao nosso mundo, tem muitos. Digamos que a gente acha que está no 2º grau.
Segundo grau tem primeiro, segundo e terceiro ano. Nós podemos estar no primeiro e indo mal das pernas, e podemos estar no terceiro indo muito bem. Não sabemos. Às vezes a gente acha que está no segundo grau, mas a gente está repetindo o pré-mobral. Não passou nem nas coisas mais básicas, não passou. Às vezes a gente vê pessoas postarem algumas frases de efeito nas redes sociais, eivada de erros. Erros assim, básicos, que a gente diz, não é possível. Não é possível que uma pessoa não saiba escrever essa palavra tão simples, tão usual, não sabe, porque não lê. E quem não lê, não aprende a escrever, não aprende a falar. Ah? Tem mundos que são sementeiras. Sementeiras é quando você lança uma semente à terra e ela vai brotar. Depois que ela brotar, você vai pegar essas mudinhas e vai transferi-las a uma seara, a um local. Aí essa seara, elas começam a ser cultivadas. Não é assim? Deus poderia nos criar perfeitos. Por que Ele não nos criou perfeitos? Vocês têm que perguntar para Ele, porque eu não sei. Mas Ele não nos criou perfeitos. Ele nos criou perfectíveis. Ele fez tudo dentro de nós. Ele criou semente. E a nós cabe desenvolver essa semente. Mas Ele plantou dentro de nós só as sementes da perfeição. Não plantou o joio. O joio é por nossa conta. Vocês sabem que quando o joio começa a crescer com o trigo, ele se... É difícil de saber o que é joio e o que é trigo, vocês sabiam? Você vê o joio ali, está o trigo junto, e qual que é o joio, qual que é o trigo? Quando ele cresce, e você vai cortar, daí que você repara. Por isso que falam lá que Jesus usava toda uma linguagem de agricultura, porque o povo era agricultor. Ele usava uma linguagem toda baseada naquilo que o povo entendia. Aí ele diz, não ceifem na hora que começa a brotar, não separem o joio do trigo, porque vocês vão acabar jogando o trigo fora. Esperem na colheita, e aí vai trigo para um lado e joio para o outro. Porque daí você reconhece bem o que é joio e o que é trigo. Não é? Existem mundos que são desertos. Esses mundos estão precisando de colonizações. E às vezes quem vai para lá é aquele espírito que não aprendeu a conviver com ninguém. Ele criou um deserto em volta dele. Ele vai andando na rua e às vezes a gente observa. Tem um gramadinho assim bem bonito e tem assim as pedrinhas em volta. Ele não se importa de dar um passo a mais para não pisar na grama e matar a grama. Ele pisa na grama para cortar. Ele corta, olha, menos de um passo, mas ele pisa na grama. E eu fico pensando assim, se eu trabalhasse aqui nessa portaria, eu estava o dia inteiro com um regador molhando para ficar barro. Queria ver eles pisarem ali. Ia nascer a terra de qualquer jeito, porque é a preguiça que move. Você vem fumando teu cigarrinho, como se isso fosse bonito, aí você pega e joga na rua. Eu fico pensando assim no varrer aquela rua e no sobrar aquele filtro, quanto disso que não entope todos os bueiros. Aí quando a água vem, se diz, mas esse prefeito e esses vereadores, então não vale nada. Olha aí minha casa toda alagada. A vida sempre devolve aquilo que você dá para ela. Volta o lixo para dentro da tua casa. Então nós plantamos, colhemos. Então esses mundos desertos estão esperando por aqueles que cortam flor, que matam tudo, que cortam árvore, que serram tudo. Eles têm que voltar e viver no mundo deserto, onde na hora que ele encontrar um pequeno arbusto,
Ele diz, é Deus. Uma nuvenzinha que passa, quem já foi lá pelos desertos ali sabe o que é, né? Você está andando cansado, aqueles 45 na cabeça, e você suando e nada de água, de repente uma nuvenzinha passa. E você diz, ai, por Deus, que essa nuvem deu um refresco. Por isso que antigamente nos evangelhos chamavam Deus também de nuvem. Porque era todas as bênçãos que o homem podia receber, ele dizia, isso é Deus. Então, muitas vezes, Deus, no Velho Testamento, é chamado de nuvem, que é aquele alento num deserto causticante. Existem mundos que são jardins, igual o Éden que a gente tinha, mas a gente não gostou. Não estava bom lá, tinha de tudo, tudo certo. Daí a serpente disse, não, o que é? Deus não quer que você coma daquele fruto ali, é porque Ele não quer que você seja tão Deus quanto Ele. Vai lá e come, você não tem problema nenhum. E nós estamos até hoje disputando para ver quem que vai ficar no trono. E às vezes a gente tem que disputar até uma cadeira velha, porque não tem em casa. Quem me dera um trono. E estamos aí pela ganância, pela cobiça, pela desobediência. Estamos até hoje sofrendo. Existem mundos que são hospitais. Você está tão adoentado, mas tão adoentado que você não consegue. Um hospital na Terra é pouco para a gente. Você desencarna e tem que ir para um planeta, para um mundo que é hospital. Porque eles projetaram para você um corpo perfeito. Mas você entortou tanto com o que você fez, com o que você ingeriu, como foi que você se conduziu durante a sua vida terrena, que você tem que ir para o hospital no espaço. De tão mal que você está, a medicina terrena ainda não chegou lá. Então, existem mundos hospitais. E outra, quando nós somos extremamente violentos, que você prende, a justiça dá uma chance de você sair, você volta, mata novamente, rouba novamente, eles prendem novamente, e assim você fica. Aí você, quando desencarna, vai para os mundos penitenciários. Tem gente que não sabia que lá do outro lado, mas lendo o Nosso Lar com atenção, a gente já vê isso. Toda a série de André Luiz fala de todos esses mundos aqui. O Nosso Lar tem um departamento para cada um desses mundos. Tem mundos que é penitenciária. É tão mal aqui, que quando acaba de desencarnar, vai para o mundo penitenciário. Tem que ficar isolado dos outros. É fera, pior que fera. Não tem como conviver com os outros. Vai para o mundo penitenciário. Tem mundos que são oficinas. O que é uma oficina? Uma oficina onde a gente elabora, fabrica ou conserta algo. Mas também pode ser um laboratório. Você pode criar alguma coisa numa oficina. O teu carro está precisando de uma peça, não tem, e um torneiro mecânico vai lá e cria aquela peça exatamente dentro do que precisa teu carro, ele faz a peça e coloca no seu carro. E tem mundos que são mundos museus. O que a gente vê nos museus aqui da Terra? Todo entulho que não serve para nada? Não. Você vê as obras e as lembranças dos grandes homens que influenciaram a evolução do mundo, de alguma forma ou de outra. Então, nos mundos museus, guarda-se todos os passos que o homem evoluiu, e ali está, você pode ver a história da nossa humanidade nesses mundos museus. Só que lá os quadros não são estáticos. Eles são tridimensionais, quadrimensionais. Eles têm movimento, eles têm cheiro, eles têm som. Você imagina você entrar dentro de um quadro. É isso mesmo, você entra dentro do quadro da história. Você interage com aquele quadro. Alma que te purificas na terra, diante de tamanha magnificência, não menoscabes, porém, a tua glória celeste. Mesmo no meio de tudo aquilo que nós vimos, e vamos ver um pouco mais ainda, não esqueça de que você é um homem
E dentro de você tem a centelha divina, porque você guarda dentro de você a paternidade de Deus. Você é filho de Deus. Não tem muitos pais que dizem assim para os filhos. Antigamente diziam muito, não sei nos dias de hoje, porque eu sou de antigamente. Mas antigamente, quando um filho saía para estudar alguma coisa, ou saía de casa, o pai dizia assim: honre o meu nome. Não sei se vocês já ouviram isso, mas garanto que muita gente que tinha uma família solidificada sentia que se você cometesse um ato errado, você estaria desonrando os seus pais. Porque, infelizmente, as pessoas põem a culpa nos pais. Olha, esse filho é mal educado. Eu digo, a gente nunca deveria falar essa palavra, essa frase. Porque os pais educam, às vezes os filhos não querem aprender. Devia dizer que o filho é mal aprendido. Porque quantas vezes que os pais imploram para os filhos, sai desse caminho, vai trabalhar, vai estudar, aproveita a tua vida, levanta. Já é meio-dia. Bom, na minha casa o regime era outro, sou filha de pais italianos, a ordem ali era severa, era um olhar e você já ia se esgueirando e procurando uma vassoura, um pano, alguma coisa que não te pegasse, não fazendo nada. E meu pai achava assim o cúmulo. Uma pessoa se deitar durante o dia num sofá ou numa cama e começar a ler revista, que ele dizia que quem está deitado está doente. Não está doente, tem que trabalhar, ou tem que estudar. Deitado lendo revista, mas aquilo era morte. E meu pai trabalhava no quintal. Quando ele entrava em casa, todo mundo no serviço. Que bênção ter pais que trabalharam e levaram suas vidas dentro da honestidade do trabalho. Que bênção, que presente de Deus. Isso eu acho honrar pai e mãe. Que eles não possam, em momento nenhum, se envergonhar e dizer: lutei tanto, eduquei tantos meus filhos, olha que vergonha agora o nome. Né? Imagina, meu filho, que nunca foi de fazer exercício, agora é filmado correndo com uma mala de dinheiro na mão. Pensa, eu fico pensando no que uma mãe sente. Eu fico pensando, é muito triste. Aí na outra vida a gente está se preparando para vir, aí chega aquele filho e diz: olha, pai, mãe. O pai normalmente é mais severo, né? Chega para a mãe e diz: mãe, será que você não podia me receber? A mãe diz: eu nem morta. Mas você já está morta, mãe. Quando você reencarnar, você não pode. Não, eu estou muito viva. E tem espíritos que às vezes dizem para a gente assim: faz mais de 30 anos que eu procuro pais para me receber e não encontro ninguém. Vou ter que reencarnar, sim, naquelas concepções que a pessoa não sabe. Um não sabe o nome do outro. Um não respeita o outro, não ama absolutamente, e ninguém vai se responsabilizar por mim. Aí a gente fica com uma pena e diz: oh, coitadinho, como é que pôde a vida ser tão ingrata para com ele? Será que a vida que foi ingrata para com ele, ou de tanta ingratidão, ele vai ter que ser educado desta forma agora? Dando valor a uma família, procurando uma família e não achando, vivendo numa casa com muitos, mas ao mesmo tempo sabendo que aqueles muitos não são exatamente seus irmãos. E aquela mulher que cuida, que muda dali a 1 ano, 2 anos, não é sua mãe. Imaginem a dor de um filho que sabe que nem seus pais quiseram. Imagine a dor. É educativa, não é castigo. E você vai aprender a honrar seus pais e sua mãe. Aí ele diz assim: no círculo da dor e da experiência, guardas contigo o germe da divindade, criatura consciente, mais que todas as soberbas formações dos planos de matéria transitória,
encerras o eterno pensamento do Criador. E ele dá o conselho: lutemos e soframos por aperfeiçoar e aformosear. Não é amorfosear, que é dar forma, é aformosear, que é dar beleza. Nós temos que nos aperfeiçoar e nos embelezar a nós mesmos, nascendo sob o teto da carne e renascendo nos reinos do Espírito, tantas vezes quantas se fizerem necessárias, até que um dia, aliando a sabedoria e o amor, que são as duas asas da evolução, possamos remontar ao coração da vida, carregando o paraíso no coração. Eu queria dizer um detalhe para vocês, que o Wilson sempre usa essa figura de linguagem nas suas preces, e às vezes a gente fica pensando assim: de onde será que ele tirou isso, né? Pois é. Ele às vezes faz uma prece muito bonita que diz: ao Deus desconhecido. Vocês devem ter ouvido várias vezes que ele faz essa prece. Então, Paulo apóstolo estava pregando e era corrido de todos os lugares onde ele ia, porque ninguém queria ouvi-lo falar sobre Jesus e sobre a mensagem dele. E ouvir principalmente que Jesus estava muito acima de Moisés. Vejam que interessante. Desde aquelas épocas lá atrás, que nós estávamos lá, sabe? Sinto informar para vocês, mas nós estávamos bem lá, fazendo bastante bobagem, senão a gente não estaria aqui hoje. Em algum momento, alguém aqui ouviu falar que Moisés era profeta? Não tem isso no Evangelho. Vocês não ouviram porque não tem. Quando eles se referem aos pais da raça, o que eles fazem alusão? Abraão, Isaque e Jacó. Abraão, Isaque e Jacó, os pais da raça. Abraão, Isaque e Jacó. E ao mesmo tempo dizem que mesmo Abraão era abençoado por um maior que ele, que era Melquisedeque, que conversava com Jesus. Ele inferior, Jesus superior, mas era um espírito bem superior a Abraão, Isaque e Jacó, tanto que eles pagavam o dízimo para ele. Então vejam que interessante. Depois dele ser corrido de todos os lugares, Lísia, Troa, de tudo, ele tinha que fugir. Ele, coordenado por Jesus, claro, não podia ser outro, ele recebe a informação que ele deveria pregar em Atenas. Porque, afinal, Atenas era o berço da civilização naquele momento, o lugar onde estavam as mentes mais inteligentes. Por lá tinha passado há pouco tempo Sócrates, Platão e tantos outros. Aí dizem para ele: lá existe o Areópago e você pode ir lá e pregar, as pessoas são livres para pregar. Você vai lá e prega, e as pessoas vão te ouvir. E, lendo Atos dos Apóstolos, lendo o livro Paulo e Estevão, que é a obra monumental da doutrina espírita, para saber o início do cristianismo, o que nós vamos ficar sabendo? Que em nenhum outro lugar, mesmo lugar onde ele foi açoitado, apedrejado, Paulo nunca saiu tão triste de um lugar como ele saiu de Atenas, porque ele disse que as pedradas e todas as agressões que ele sofreu doía menos do que a indiferença, do que o deboche. E o que ele encontrou em Atenas foi a indiferença e o deboche. E quando ele estava entrando na cidade, e sempre estava por ali a figura daqueles que queriam perder a obra de Jesus, que ela não se concretizasse no mundo, ele passa e vê um monumento, e naquele monumento embaixo está escrito: ao Deus desconhecido. E quando ele começa a falar, e isso está no livro Atos dos Apóstolos, capítulo 17,
capítulo 17 quase que inteiro, para quem quiser ir lá. Até quero mesmo que vocês duvidem e vão em casa lá, abram Atos dos Apóstolos, capítulo 17, começa do 17 em seguinte, quando Paulo fala em Atenas. E ele chega para eles e diz assim, ó, atravessando essa região de vocês, eu vi que vocês têm uma homenagem ao Deus desconhecido. E eu vim aqui para falar para você do Deus desconhecido. Eles começaram. Até ali eles prestaram atenção por uns 5 minutos. Olha o que Paulo fala, que hoje em dia nós sabemos, mas muitas vezes a gente faz de conta que não sabe. Porque a gente se comporta como se não soubesse. Porque a gente acredita que uma pessoa sabe de tal coisa quando ela age de acordo com o que ela sabe. Não é? Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, mas estava o Fernando aqui, que é meu afilhado, filho da Helena, no sábado passado, e eu escrevi no quadro ali, escrevi em letra cursiva, e minha letra é tenebrosa. E ele, que está com muito sacrifício aprendendo a ler e a escrever, ele olhou ali e disse assim, você escreveu isso? Eu disse, eu que escrevi. E você consegue ler? Porque ele não conseguia ler. Daí eu fui mostrando para ele, está escrito assim, assim, assado. Ele olhou estranhamente para aquilo, eu disse, pode deixar, que no outro sábado eu vou escrever em letra caixa alta, daí você vai conseguir ler. Mas acho que nem assim, coitado, a letra é muito ruim mesmo. E, às vezes, eu me lembro da passagem onde Paulo passa e tem lá um escravo que estava com o livro, e a gente já viu isso com certos políticos, que para abrir o livro, fazer de conta que estava lendo, estava com o livro do contrário. Aí a câmera filmando, aqui tudo contrário. E Paulo viu que o livro estava do contrário e perguntou para o escravo, você entende o que você lê? E ele disse, não, senhor, eu não sei ler. E o pouco que eu sei, eu não entendo. Porque ninguém ainda me explicou. Então nós vamos explicar esse pedacinho aqui, que é maravilhoso. Paulo chega e diz, vocês estão homenageando um Deus desconhecido. Eu quero falar para vocês do Deus desconhecido porque eu conheço esse Deus. Porque a gente conhece as coisas, às vezes, pelos efeitos. Eu não preciso ver a imagem da televisão passando aqui, a imagem do rádio. A partir da hora que eu boto um aparelhinho ali, ligo na tomada e aparece a imagem, eu posso não entender como é que ela vem e entra, a imagem entra no meu computador, no meu televisor, mas eu sei que existe. Então a gente conhece muitas vezes uma coisa pelos efeitos que essa coisa causa. E ele diz, eu conheço pelos efeitos e pelo que Jesus ensinou. E ele diz assim, o Deus que fez o mundo e todas as coisas que estão nele, sendo o Senhor do céu e da terra, ele não habita em santuários feitos pelo homem, santuários de pedra. Ele não habita, foi ele que fez. Ele não precisa que nenhum de nós faça uma casa para ele. Eu vou entrar aqui porque Deus habita aqui. Não, negativo. Ele está aqui dentro de nós. E às vezes não está dentro de nós. Nós estamos distantes. Como as imagens ali. Quando a gente vê que a Terra apenas gravita em torno de uma galáxia, a gente tem que entender que maior que essa galáxia é uma nebulosa e assim por diante. Bom, daí ele diz assim, Deus também não é servido por mãos de homens, porque ele não precisa de nada. Ele que criou todas as coisas, criou você, criou eu, criou tudo. Por que ele precisa ser servido por nós? Olha só. Daí ele diz assim, ele próprio dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Lembra que Deus criou o homem pegando a argila da terra, por isso o terráqueo, o terroso, o vermelho, que foi criado com a argila da terra, e soprou nas suas narinas. Ele nos deu a respiração. Sopro, pneuma, em grego, é espírito. Ele
inflou de espírito, que só aquela argila vermelha não ia fazer nada. Ele nos deu a vida, nos deu a respiração. Ele fez de apenas uma nação, ele fez que povoasse toda a terra. E demarcou os limites do tempo pré-determinados e os limites da habitação dos homens na terra. Até os limites do tempo em que essa terra vai estar viva, porque a terra é um elemento pulsante, vivo. Aí a gente se assusta. Mas a terra balançou ali. Ela é viva, pulsante. E a ação do ódio sobre ela, porque quem fez é amor. Se a gente joga ódio para cima, ela reage aos nossos pensamentos e aos nossos sentimentos. Imagina se não vai reagir a uma bomba cheia de ódio. Aí ele diz assim: a fim de buscarem a Deus, porventura o tivessem tateado e encontrado. Se vocês estão tateando nessa estátua e acham que encontraram Deus, mesmo ele estando longe, na verdade, ele está dentro de nós. Isso Paulo já dizia. Paulo, na época de Jesus, sabia disso. O livro está aí desde sempre. É só ler. Daí ele diz: pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns dos poetas e sábios da vossa raça já disseram isso a vocês, pois também nós, todos nós, somos geração dele. Então somos filhos de Deus, e para honrar esse Pai que nos deu a vida, que nós saibamos nos comportar de acordo com os filhos de Deus. E eu encontrei, para que a gente entre dessa maneira na nossa reunião, na nossa parte da reunião, que é dos passes, transmissão energética, eu encontrei esse Pai Nosso, que eu gostaria de ler agora, e que todos nós pudéssemos, acho que vai aparecer o nosso universo. Olha o Pai Nosso que Emmanuel fez para que a gente sinta dentro do coração como filhos de Deus que nós somos. Pode colocar. Vamos nos situar nesta grandeza, porque Deus é muito, muito maior, mas Ele está no meio de nós. Uma centelha dele pode abrasar a nossa vida. É só a gente soprar, dar vida. Depois dessa prece, nós já passaremos aos passes. Nosso Pai, que está em toda parte, santificado seja o teu nome. No louvor de todas as criaturas, venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Assim seja. Hermínio Miranda disse que se Deus pudesse, porque isso não é verdadeiro, né? É uma utopia, mas digamos que se Deus pudesse ficar triste com as nossas atitudes, com a nossa negação da paternidade divina, a gente colocaria músicas de Bach e ele ficaria feliz. Então eu trouxe a música de Bach e o som do oceano no meio da música, porque nós viemos de lá.
da água salgada do oceano, de uma mônada do mar. Então, que nós possamos nos sentir lá e sentir a presença de Deus em nossas vidas. Que assim seja.